Perfeito. Eu acho que você explicou muito bem como funciona o mecanismo da depressão, como que faz pra tratar e tal. A ansiedade é muito diferente disso? Como é que é? Tá. A ansiedade é outro circuito, né? Então, uma frase assim bem simples assim: a depressão ela engana o seu cérebro, é uma mentira dizendo que o mundo é um lugar que não tem nenhuma recompensa e que você não tem nenhuma capacidade de melhorar. Ou seja, a depressão ela engana dizendo que não existe prazer no mundo e que não há esperança de melhora. Isso tudo é mentira. Então, se você está muito preso nesse pensamento, antes de você querer mudar, você saiba que esse pensamento não é verdadeiro. Já a ansiedade, ela conta, entre aspas, outra mentira. Ela conta que o mundo é um lugar muito perigoso, que tem perigo onde não tem e que você é frágil, você não consegue superar. Então, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que são os transtornos de ansiedade. Ansiedade patológica é você está vendo perigo onde não tem, então ele está emitindo um alerta onde não há perigo e sempre existe uma mensagem de que você não dá conta desse perigo. Então esses são os dois mecanismos que mantêm a ansiedade patológica. Por quê? Porque a ansiedade é uma coisa normal. Depressão não é normal, não é para a gente ter nunca uma falta de prazer no mundo. A gente não vê prazer em nada, por exemplo. Agora, a ansiedade a gente tem que ter. A ansiedade ela é basicamente uma... Qual a definição psiquiátrica de ansiedade? É uma sensação de apreensão frente a uma ameaça futura incerta. Isso é ansiedade. Então eu estou aqui, eu ouço um barulho, ou estou num beco escuro andando, aí tem alguma coisa que eu vejo uma sombra. Eu vou estar com um sentimento de tensão, de apreensão. O tônus de adrenalina vai estar aumentado. Isso é bom? É bom, porque se vier a pancada, eu reajo mais rápido. Qual a diferença da ansiedade para o medo? O medo é quando já veio o perigo. O medo é quando você está parado e veio o assaltante, veio o ladrão, veio o leão ali. Você está vendo. A ansiedade é quando pode vir o leão, pode vir o assaltante. É muito parecido. O circuito é muito próximo. É que o medo ele é uma reação que vem quando o corpo está na iminência de ser destruído. E o medo ele é uma rajada de adrenalina, enquanto a ansiedade é uma onda de adrenalina. Essa seria a diferença. E a gente é feito para ter essas duas coisas. E é bom ter. Se alguém te assalta, não é para você parar, pensar, falar, qual que serão os motivos que estão levando essa pessoa a me assaltar, né? O que será? Será que ele é legal? Será que ele está passando por necessidade? A gente não vai pensar em nada disso. A gente vai ou lutar ou correr. Por isso que algumas pessoas reagem e elas nem sabiam que iam reagir, porque não é para pensar muito, não. Da mesma forma que, enfim, né, tem um leão, tem um predador, apareceu na sua frente, está atacando a sua família, você tem que ou lutar ou correr. Não é para pensar. E aí, quem já não ouviu essas histórias? Nossa, ele estava naquele momento ali e a mãe conseguiu ter uma força extraordinária e empurrou um objeto e salvou. Você tem uma força que você não sente. Sim, é para isso. Você tem muito sangue no músculo, muito oxigênio para você conseguir ter uma explosão muscular intensa. A gente é feito para isso. Temos isso. Agora, imagina que você sente isso agora, falando comigo aqui. Ou quando você está numa sala de aula. Ou que vem exatamente essa reação quando você está dirigindo. Quando você está numa palestra. Essa reação que é a mesma reação de quando você está sendo assaltado, quando tem um leão para acabar com a tua vida, quando tem um ônibus prestes a te atropelar. Uma reação de susto. É mais ou menos a mesma coisa do susto, só que um susto muito intenso. Como é que chama isso? Chama crise de pânico. Então a crise de pânico, e esse é o mecanismo biológico, ela é exatamente uma crise igual de medo, que é uma reação de adrenalina muito intensa, aguda, que dura no máximo uns 20, 30 minutos, não mais do que isso, e que vem a sensação de que vou morrer agora. É essa a sensação que vem. O pânico ele vem com essa sensação. Como o medo vem também, que no medo está acontecendo um negócio. A gente não vai ficar pensando depois, falar, por que eu tive aquilo? Não, você teve porque tinha um assaltante. Você teve, de verdade. Ok, então alguém te deu um susto ali, mas porque alguém te deu um susto. Mas isso vem do nada. Pode vir. Porque N causas. Mas é um curto-circuito nesse circuito. E aí vai vir uma coisa, palpitação, mão suada,
a cabeça acelerada, você pode ter diarreia, pode ter prisão de ventre, você vai ter os músculos tremendo, você vai respirar muito rapidamente e vai vir a sensação de que assim, se eu vou morrer, não estou vendo nada, ou eu estou tendo um infarto, ou eu estou tendo um AVC, eu estou ficando louco. São esses 3 pensamentos que vêm. E é normal, faz sentido, porque é uma coisa... O que está acontecendo? Não estou vendo e parece que eu vou morrer, então eu vou morrer disso. Só pode ser essas 3 coisas. Não sai disso. E aí é importante que você vá no pronto-socorro a primeira vez. Por quê? Porque não tem ninguém que vai te garantir que não é um infarto na primeira vez. Eu já tive uma crise de pânico e foi seguida de... Assim, começou... Eu lembro exatamente, eu estava no trabalho, aí eu comecei a sentir formigamento, sentir coração acelerado, sentir respiração difícil. Falei, tô tendo um infarto, com 18 anos de idade. Perfeito. Mas eu tava pensando, tava tendo um infarto. Eu falei pro pessoal em volta de mim, falei, mano, acho que eu vou morrer. Comecei a, coisas bizarras mesmo. Mas isso é psicológico. É que aí, por um lado, porque é da cabeça, mas assim, se alguém fala isso, e eu tive também, não tá de bater nessa pessoa. Mas você foi pro pronto-socorro. Sente de verdade, né? Não, sente? Não fui. Não, bom, mas Passou, a maioria das né? pessoas vai. Mas você teve uma só? Não, aí depois aconteceu... Primeiro, eu acho que é importante ressaltar isso. Nessa época eu fumava maconha. E era todas essas sensações vieram depois disso. Então, quanto tempo depois de fumar maconha? Era assim, quando eu comecei a fumar, eu nunca não tava tendo isso. Depois de ter fumado quase 1 ano, todos os dias, começou a ser frequente isso. É um fator de risco. E aí, começou a ser frequente. Aí tive essa vez no trabalho, depois tive em casa, achando que iam entrar na minha casa, não sei o quê. E aí aqui veio a sensação de pânico de novo. E depois eu tive essa mesma sensação, só que achando que todo mundo ia me matar. Depois isso é um pouco... Isso é meio da maconha mesmo, né? Meio da maconha mesmo. Isso já não é o pânico, né? Porque mas pânico... nem a vez que foi algo que eu achei que era um infarto. Isso sim. Tá. É que achar que todo mundo vai matar e já é outra... É paranoia já. É que aí já vai ter outro circuito aí, mas isso provavelmente era da maconha. Mas o outro também pode ter sido deflagrado pela maconha. Mas só que quem tem pânico não acha que o mundo vai matar. Tá? Acha que ela vai morrer. Mas você pode achar que o mundo vai matar, isso a gente vai ver outras coisas, tá? É só para... Mas assim, nem nada disso é voluntário e a gente sente mesmo. E você sentiu? Eu tive uma crise de pânico depois dessa época e assim, desesperador. Eu estava na cidade universitária, eu já contei essa história, não sei quem aqui de São Paulo conhece ali na cidade universitária. Graças a Deus é um lugar tranquilo, por mais que esteja movimentado, não tem muito carro. Mas eu tive que parar, estava ali em frente à fé, parou, falou, o que está acontecendo aqui? Não é possível isso aqui. Está tendo, aí você pensa, mas será que eu estou louco? Será que é por conta daquilo? Será que é por conta daquilo? Mas eu tenho que me controlar, mas não consigo. Então tem sido isso. Mas eu sou muito novo para ter isso. Aí, pensando tudo isso. E ok. E aí, qual que é o problema do pânico, né? Ter uma crise de pânico até 20% das pessoas vai ter uma vez na vida. E pronto. Ou seja, isso é importante ir na primeira vez. Olha, é importante. Por exemplo, eu tinha 22 anos, né? Não sei quantos anos você tinha. A chance de ter algo é baixa, né? Mas é bom ir uma vez. Uma vez e pegar um médico e te garantir que você não tem nada. Não é para o médico ficar na dúvida também. Ele fala, olha, você tem ou não tem, né? Tem essa arritmia que é mais ou menos. Isso não é uma boa ideia. Por quê? Porque você pode ter outra crise. E aí, o que começa a acontecer? Aí começa a surgir algo, e isso é involuntário, que você começa a ficar olhando o seu corpo e hiperchecando o seu corpo, procurando sinais que a próxima crise pode vir. E você faz isso automaticamente. Você fica varrendo o seu corpo com a sua atenção, você fica olhando ali, aí vem alguma coisa, peraí, será que meu coração está assim? Será que não? Será que vai vir? Mais do que isso, você pode começar a ter um aparelhinho em casa de pressão e começou a ficar ansioso, você mede a pressão. E o que acontece quando a gente está ansioso? A mesma coisa que acontece quando a gente sobe escada, quando a gente está animado. A pressão está maior. Por quê? Porque a gente está mais agitado. Isso quer dizer o quê? Nada. Se você não tiver o diagnóstico de pressão alta, se seu cardiologista não mandou. Só que se você está ansioso, mede a pressão, está lá 14/9, 15/10. O que isso será que acontece? Deixa você mais calmo? Você fica mais ansioso. E aí a chance de você ter uma crise de pânico aumenta. Faz sentido.
que mais que você pode ter? Você pode ter aqueles relógios incríveis, provavelmente igual ao seu, que mede o batimento cardíaco. E é legal, isso é legal, não para quem tem pânico. Por quê? Porque aí você começa a sentir uma ansiedade. Por que que veio? Olha, não sei. Porque a gente tem isso, né? Se alguém dá uma bronca na gente, se tem um evento bom, às vezes a gente está animado, vai sentir uma palpitação? Ah, vai. Só que o corpo interpreta aquilo como algo que pode ser o pânico. Aí você olha, tá 100 batimentos. Aí quando você olha, eu até peço para todo mundo aqui, ó, se tiver isso, um oxímetro ali, tem 100 batimentos. Aí você fala, nossa, não pode passar de 110. Não pode passar de 105. Eu tenho que acalmar. Não pode passar de 105. O que você acha que acontece quando a gente pensa isso? Vai passar. Vai passar! Não tem como, mas a pessoa ela faz involuntariamente isso com ela mesma. E aí aquilo vai aumentando, deixa ela mais ansiosa e vem outra crise de pânico. Então, uma coisa que começa a acontecer é essa hiperchecagem do próprio corpo. E começa a vir o medo de ter outra crise. Isso é mais sofrido do que a própria crise, porque isso deixa a pessoa presa. Aí é uma ansiedade também, né, ou não? Então, exatamente, é uma ansiedade pré-crise. Então, o pânico é a crise. Aí o transtorno de pânico, que a pessoa chama popularmente de síndrome de pânico, é a mesma coisa, o nome mudou. Ele não basta a crise, e não é a crise o foco. Por quê? Porque você fica hiperchecando o tempo todo e com medo de ter outra crise. Essa ansiedade é muito pior do que a crise. A ansiedade sempre é pior do que medo. Sempre. Mas não tem como, às vezes isso é automático. E não é fraqueza, porque a sensação é desesperadora e automaticamente a gente quer evitar aquilo. A gente quer ter algum controle. Esse negócio vem do nada. Só que isso faz com que a ansiedade venha mais. E aí tem um terceiro elemento. São 3 elementos, né, para o transtorno de pânico. Que é a crise, a parte de atenção hiperfocada e o medo de passar mal. E aí você começa a mudar seu comportamento. Sempre tem os 3, né? Sensação, pensamento e comportamento. Como? Você evita. Você evita ir por um lugar muito longe. Você evita pegar a estrada, você evita pegar a marginal. Depois você evita pegar um negócio no bairro. Por quê? Porque vai que você tem lá. Imagina. Você evita ir para um lugar onde tem muita gente, porque imagina que passa mal. Ou então você vai ter que fazer algo com um amuleto. Por exemplo, eu vou só se eu estiver junto com meu marido. Só se eu tiver meu Rivotril. Só se eu tiver essa minha garrafa de água. Mas não porque eu quero, porque a água ela tem que me garantir que eu não vou ter. E aí, quando você obedece, quando você age em função de um medo, você prova, entre aspas, para o seu cérebro que aquele medo é real. Como é que ele entende que aquilo é perigoso? Quando você age em função daquilo. Quando aquilo altera o seu comportamento. É o carimbo que o cérebro precisava. Vai vir mais crise. E eu sei que isso parece uma loucura, mas não dá, não sai. E a pessoa ela pode ficar, claro, isso casos graves que a gente vê no HC, né? O HC, enfim, uma das vantagens é que tem muito caso grave. Mas não é para chegar nesse ponto, mas pessoas que não saem de casa, elas não saem de casa, enfim, há anos, ou sai somente quando a tantos metros, ou somente com tal pessoa e volta. Né? Essa evitação a gente chama de agorafobia. Por quê? Porque a Ágora era uma cidade grega e cidadela, e a pessoa tem medo da cidadela e a gente adora nomes gregos, mas a agorafobia é o medo de passar mal. Então, isso vai limitando a vida da pessoa. Então, o problema do pânico não é a crise, é porque você não consegue relaxar, deixar de procurar sintomas e você tem uma vida restrita, você fica presa. Mas você pode ficar presa dentro da sua casa, né? Uma paciente que ela começou a trabalhar em home office foi ótimo na pandemia, porque ela não precisava mais dirigir. Aí passou, falaram para ela ir, ela já estava evitando. Então em casa a pessoa fica bem? Não, a filha dela fez aniversário de 7 anos. Ela não fez festa. Porque vai que tinha uma crise lá em casa e todo mundo olhando e ela tinha que sair para o hospital. Ou seja, é uma prisão, você tá assim, não tem como você se libertar, a não ser que a gente comece a reverter. Então, isso é pânico.
E assim que é o diagnóstico. Só que eu entendo que isso é bem objetivo. A gente não precisa... tudo bem, um pode discordar, concordar, mas não pode ser uma coisa muito questão de opinião. E claro, tem que o médico ver se não tem outras coisas. Tem que ter um cardiologista que falou que não tem mais. Por quê? Porque vai vir o medo de ter alguma coisa que o cardiologista não viu. Então tem que garantir isso, né? Às vezes eles não falam abertamente porque não é o treinamento, mas tem que sair com essa resposta deles. E aí, você tratar o pânico. É desesperador, mas, estatisticamente, a resposta do pânico ao tratamento não medicamentoso é a maior que a gente tem. Em todos os quadros de saúde mental, e maior do que a maioria dos quadros de medicina. A pessoa fazendo, em alguns treinos, né, são todos baseados na terapia cognitivo-comportamental para o pânico. Tem um treino que você faz 4 dias intenso, você tem 95% de remissão e remissão que se mantém por vários meses. Assim. Então, é uma remissão sustentada. O pânico é o quadro que mais responde a estratégias não medicamentosas. Assim, melhora muito. Só que, às vezes, melhora do nada. E aí tem a recaída. Então, o objetivo é você ensinar, é muito fácil falar, né? Mas existe esse mecanismo, ensinar que o cérebro está errado e ensinar que aquele sintoma de pânico ele não é grave. Então, o objetivo é perder o medo de ter a crise de pânico. É o medo de ter ansiedade, não é não ter. Porque isso é importante, porque se a pessoa acha, tudo que eu quero é ter uma garantia que eu nunca mais vou ter isso, aí você está perdido. Por quê? Porque você não pode passar nervoso na vida. Você não pode ter nenhum momento estressante. Não pode ter um momento onde estoura a gasolina aí, enfim, né? Não pode ter. Olha, difícil, hein? Ainda mais você mora no Brasil, mas mesmo você mora ali na Suécia, se você morasse ali na Polônia, assim, pode acontecer. E aí é normal. Por quê? Porque essa ansiedade te ajuda. Só que se você não treinou isso, você vai ter medo de ter aquele sintoma e você vai voltar a ter o padrão. Então, e aí você não vai nem se permitir, né, a sentir estresse, sentir ansiedade. Que aí se permitir, sim. É que parece que é uma coisa voluntária, né? Mas tipo assim, que eu digo, você não... É igual o que você falou, você não vai nem sair pra ir no cinema porque você tem medo de vomitar, isso. Sei lá. Então, assim, quando você fica bem não podendo ter ansiedade, você está prisioneiro da ansiedade. A ideia é que, assim, não é possível não sentir ansiedade. É igual não sentir fome, é igual não sentir sono. É uma reação normal. Então, mas assim, isso é intuitivo. E quando a gente está tendo a crise, às vezes a gente tem que aliviar aquilo. E a ideia é que assim, não demora muito, tem um método prático. A medicação que alivia na hora, às vezes ela vai ser necessária no momento, porque é desesperador. Só que, por exemplo, os remédios tarja preta, né, Rivotril, Frontal, esses remédios que normalmente, né, são prescritos com a tarja preta mesmo, são os benzodiazepínicos, eles são muito gostosos na maioria dos casos. Eu já tomei, eu acredito que muita gente tomou já, e tudo bem, e tira com a mão. E às vezes ali no olho do furacão você precisa desse troço. O problema é que esse negócio, ele não trata. Por quê? Porque passa o efeito, mais de 90% dos casos volta a ansiedade. Então ele é como se fosse uma Novalgina. É que aí ele tem um porém. Lembra que a gente falou que o objetivo é treinar o cérebro, ensinar para ele, ensinar na prática, não é racional, né? Porque entender racionalmente você entendeu. O problema é você vai ter que recondicionar. Ele foi condicionado, você recondiciona. Só que para isso tem que ter o quê? Uma neuroplasticidade, que é o cérebro criar esse neurônio, uma musculação para áreas relacionadas ao calma, relacionadas ao circuito de desligamento. O remédio benzodiazepínico, ele inibe a neuroplasticidade. Quer dizer o quê? Eu vou enfrentar com o Rivotril, então eu vou aprender que aquilo não dá medo. Não funciona. E eu sei, eu queria que funcionasse. Eu queria. Total. Mas aí, pelo menos a gente sabe onde a gente não vai apostar as fichas. Mas não quer dizer que você vai parar de repente. Quer dizer que é importante a gente fazer esse recondicionamento. E isso é para durar dias ou semanas, não é para durar a vida inteira e não é para ser sofrido. É para, enfim, ser de uma forma em que você consegue ativar um centro de calma. O objetivo de tratar a ansiedade, do pânico, ansiedade social, ansiedade generalizada, todas elas, é você focar em não ficar ansioso. Só porque isso não funciona, tá, pessoal? Você já pode tentar, se não vai dar certo. Você focar em fortalecer a calma, em você ficar cada vez mais confiante e calmo. Então existe um centro que mostra que você dá conta e uma área que regula. Então você vai treinar essas áreas.
Não é brigar contra a ansiedade. Porque se você briga de frente com ela, ela ganha. Você vai sufocando ela, entre aspas. Né? Perfeito. Muito mais fácil falar do que fazer, mas esse é o princípio. Né? E o remédio ele pode ser um facilitador ou não. Não necessariamente ele precisa. Do ponto de vista de resposta, a ansiedade ela tende a responder a TCC, dependendo do quadro, de uma forma assim, extremamente intensa. A depressão responde, mas a ansiedade assim, responde muito. O pânico, por exemplo, assim, é muito. E a dose, normalmente, que se usa para ansiedade é menor. Mas por que não quer dizer que na depressão também a gente tenha que obrigatoriamente dar medicação. Mas só para dizer que assim, na ansiedade funciona muito. E na depressão, às vezes vai precisar de medicação. Por quê? Porque às vezes vai. Mas a medicação não previne recaídas. Então, é importante a gente ter um plano e saber que tem uma saída. A gente precisa andar rápido, a gente precisa saber a direção que a gente tem que caminhar.